Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, que estamos para a nossa escola. Hoje estamos com um tema muito importante, dando sequência, que nós demos uma introdução pequena sobre o sacerdócio de Cristo. E hoje vamos estar falando sobre o sacerdócio e em duas aulas. Essa será a primeira etapa. Nós ainda teremos outra aula, onde nós vamos falar da estrutura dos seguidores de Jesus, o que ele espera de nós, não é? Sobretudo a nossa experiência com ele, amém? Mas vamos orar pelo nosso caderno de oração, por você que está conosco nessa aula, por você que vai assistir depois, através dos grupos. Quero cumprimentar vocês todos com a paz do Senhor, quero dar o bem-vindo também em nome da escola, amém? E vamos estar orando, e depois já estaremos entrando no nosso assunto, amém? Pai Celeste, oramos em nome de Jesus, primeiramente te agradecendo pela noite de paz, pelo dia de ontem, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito com nós e através de nós por grande e infinita misericórdia. Agora, Pai, quero te pedir uma bênção para aqueles que vão estar comigo nessa aula, abençoa, e que possamos valorizar o sacerdócio do nosso Senhor, um sacerdócio eterno. Ó Pai, estaremos falando sobre a importância desse sacerdote. Abençoa os nossos ouvintes, também o nosso caderno de oração com todos
os pedidos que por ali passaram, Pai, estão nas tuas mãos, porque tu tens cuidado de nós, tu tens respondido a nossa oração pela tua misericórdia que é infinita. Agora, Pai, abençoa este pequeno servo nessa ministração, capacita-me também para ministrar, e aos teus filhos que vão estar assistindo, também os abençoe como aquela boa terra que vai receber a boa semente, que possa frutificar. Eu oro assim, entregando em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, abre o seu cantor cristão no 545, que é o nosso hino oficial da Escola Bíblica. Amém? Vamos adorar o Senhor com esse cântico. E em seguida, nós ainda vamos ouvir um louvor pela nossa irmã Márcia Costa, onde ela vai cantar Se Não Fosse Jesus, o grande sumo sacerdote das nossas vidas. Aí, então, estaremos entrando no estudo propriamente dito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos ao louvor 545. Abre o seu cantor, vamos adorar. Amém, glória a Deus. Este louvor nos convida a sermos presentes na escola bíblica. O crente que não frequenta a escola bíblica é um crente sem preparo para a jornada do dia a dia. Amém, queridos? Bem, agora vamos ouvir a nossa irmã Márcia Costa com louvor Se Não Fosse Jesus. Amém? Vamos ouvi-la. Se não fosse
Amém, graças a Deus, né? Creio que você foi edificado e abençoado com tudo que estamos neste domingo que o Senhor nos concedeu, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Não faça programa no dia do Senhor. Os cultos presenciais, escolas e todo o trabalho da igreja espera a tua presença, amém? Exatamente porque ali é o lugar de adorarmos o Senhor como igreja, amém? Vamos então à nossa meditação de hoje, que é um louvor de muitas glórias, né? E junto nós vamos estar ouvindo também esse fundo musical que preparamos para estar conosco nessa meditação, nessa reflexão. Louvado é o Senhor. Então vamos ler primeiro o texto básico da nossa aula. Abre sua Bíblia aí no capítulo 5 de Hebreus e vamos estar meditando até o versículo 10, que é a meditação de hoje. Do 11 ao 14, nós faremos no próximo domingo. Vamos lá. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, isso se referindo aos sacerdotes humanos, naturalmente. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim, agora vamos falar de Cristo, o nosso sumo sacerdote, é o verso 5. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O verso 10 para encerrar. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos estar agora separando naturalmente a ordem de Melquisedeque e a ordem de Arão. Eram dois grupos chamados para o sacerdócio, mas vamos então à nossa meditação. Amém? Então a nossa aula de hoje vai versar sobre o sacerdócio eterno de Cristo. Vamos lá. Hebreus 5,
Paulo explicou, ou o escritor, né? O escritor explicou que o sumo sacerdote de Israel era somente um símbolo do verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo, que fizera a expiação final pelos pecados de todo o povo e que depois passara à presença do seu Pai. Ele veio, qual era a missão? Buscar e salvar o perdido. Alguém diz com muita razão que ele veio como profeta, né? Havia essa mensagem sobre a vinda de Jesus. Quando Moisés diz que Deus levantará um profeta semelhante a mim, referindo-se a ele como profeta, e Jesus que viria, não é? E aquele que não ouviu não poderia permanecer dentro desta vitória. Vamos comentar. Hebreus 5 nos diz que Jesus foi nomeado nosso sumo sacerdote. Na visão do mundo antigo, sacerdotes eram nomeados para mediar entre Deus e os seres humanos. Era a missão do sacerdote. Jesus veio como profeta, então ele veio e trouxe de fato a palavra, a mensagem de Deus, porque a missão do profeta é revelar Deus à humanidade, não é? Então, depois ele vai se transformar num sacerdote, que é a missão do sacerdote, né? O profeta traz Deus ao povo e o sacerdote leva o povo a Deus. Mas continuamos. Eles, referindo-se aos sacerdotes humanos, se purificavam para lidar com o mundo divino e sabiam como se aproximar de Deus a fim de receber as bênçãos solicitadas. Era a missão dos sacerdotes, não é? As pessoas, por exemplo, cometiam um erro, cometiam um pecado, tinha que trazer um animal ao sacerdote para ser imolado, não é? E aí o pecado dele seria expiado temporariamente. E isso sucessivamente acontecia, não é? Eu continuo. Do verso 1 ao verso 6, nos dizem que foi o próprio Deus quem designou Jesus como sumo sacerdote. Isso nos lembra que o Pai sempre quis restaurar o seu relacionamento conosco. Deus escolheu Jesus porque ele era o Filho. Olha que está lá em 2 Coríntios 5,18. Deus estava em seu Filho, reconciliando o mundo consigo, quer dizer, com Deus, não lhes imputando os seus pecados, porque Jesus tiraria do homem, não é, essa cena, né, essa sentença que era o pecado. Nascemos debaixo e herdamos o pecado de Adão, né? Por isso que lá em 5,22 de Coríntios diz: em Adão todos morremos, mas em Jesus nós somos vivificados. Quer dizer, ele vai nos dar vida, como de fato, através do seu sacrifício. Vamos lá. Conforme vimos em Hebreus 1:2, o Filho era ao mesmo tempo um com Deus e um com o homem. Assim ele é o mediador perfeito. Sendo divino se fez homem, e sendo homem voltou a ser divino, voltando à presença de Deus. Hoje ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós, pecadores. Interessante, né? Ele está lá intercedendo, né? Por isso que lá em 1 de João, capítulo 2, diz: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, não é? O nosso advogado, aquele que tem acesso a Deus. Satanás nos acusa e ele nos defende, mostrando que pagou o preço pela nossa redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Dos versos 7 ao 10, dizem que Deus aperfeiçoou Jesus para o cargo de sacerdócio por meio do sofrimento. Agora, por quê? Ele se ofereceu como sacrifício pelo pecado e em nosso nome e foi aceito. Ele foi à presença de Deus, ele ofereceu, né? Ele foi o sacrifício que Deus aceitou para perdoar, não é, o pecado da humanidade. Ele tomou, como Isaías, no capítulo 53 diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, aleluia, nós fomos sarados. Hoje nós temos acesso a Deus. Antigamente nós precisávamos de que alguém intercedesse por nós. Tinha que ter um sumo sacerdote para entrar na presença de Deus. Ele fazia isso uma vez por ano, não é? Para levar a culpa de todos na presença de Deus. Mas ele mesmo precisava oferecer também em seu favor
favor porque era pecador. Mas Jesus, uma vez só, fez um sacrifício e toda a humanidade foi beneficiada. Louvado seja o nome do Senhor. Este capítulo 5, também enfatiza que Jesus, ao obedecer, experimentou o sofrimento. Desse modo, podemos ter certeza que Ele nos entende. Louvado é o nome do Senhor. Ele nos entende porque Ele sabe o que é esse sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Hebreus foi escrito provavelmente antes do ano 70 depois de Cristo, com a finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que Ele é o novo, último e superior sumo sacerdote. Ele não só entrou na presença de Deus, ele está na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Ele carregava no seu corpo, dentro da sua farda de sacerdote, a sua roupa, sinos, de modo que enquanto ele se movia na presença de Deus, no lugar santo do santo, lá de fora as pessoas ouviam os sinozinho tocando. Então sabia que ele estava vivo. Se o sino parasse de tocar, ele já levava uma corda amarrada na cintura para que ele fosse puxado para fora, porque ninguém poderia entrar lá para tirá-lo, caso ele viesse a morrer, porque não estava preparado para entrar na presença de Deus. Mas Jesus sempre esteve, está agora lá, olhando para você, olhando para mim e sendo o nosso advogado de defesa. Enquanto Satanás nos acusa, ele nos defende e mostra como ele conseguiu, a resposta, aleluia, como ele conseguiu, irmãos, olha só, espiar o nosso pecado, tomou sobre si, quando ele estava naquela cruz sofrendo, injúrias, enfim, no corpo. Imagine ele ali, pregado naquela cruz, o peso, quando o corpo fazia peso para baixo naturalmente, que ele estava preso, diz que as dores eram cruéis, e os crucificados xingavam as autoridades, e Jesus estava ali orando, estava ali cumprindo a sua missão, até poder dizer: Pai, está tudo consumado, aleluia. Quando ele consumou tudo, então ele pôde entregar o seu espírito nas mãos do Pai. Louvado é o nome do Senhor. Entre os homens, sim, é entre os homens a escolha de Deus. O próprio homem foi constituído por Deus a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados, porque ele somente é capaz de conceder-se, ele somente é capaz, de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois que também ele está rodeado dessas coisas. Isso, o sumo sacerdote humano. Dentre os homens, a escolha do sacerdote é de Deus, porque ninguém toma essa honra para si, de si mesmo. É como o caso pastoral. Você quer ser pastor? Olha, Deus, mas tem que ver se Deus te chama. Essa missão de pastor não é para os intelectuais. Há muitas pessoas que têm todos os cursos teológicos, conhecem todos os idiomas e com uma eloquência tremenda, mas se ele não tiver unção pastoral, ele pode pregar bem, mas ele não poderá apacentar. Isso não vem do conhecimento intelectual, isso vem da unção de Deus para o homem. Por isso que é Deus que chama. É preciso ser chamado como Arão, é o que diz o verso, Bom, o chamado é de Deus. Anos após anos, os sacerdotes chamados, escolhidos, oferecem sacrifícios ao Senhor em favor dos homens. No entanto, este era pecador e o procedimento tinha de ser repetido e era cheio de rituais. Essa era a forma que o Espírito Santo apontava para os homens, que havia de vir um homem especial, o Messias, que quer dizer o Cristo, ou o Cristo, que quer dizer Messias. Aquele que iria ser o sumo sacerdote, escolhido e chamado para salvar os homens dos seus pecados. Então não foi algo que foi parcial, não, foi definitivo. Com o seu sacrifício, ele tirou
todo o pecado do mundo daquele que crê, daquele que aceita Jesus como Salvador e Senhor, porque a bênção dada, né? A porta está aberta. Por isso que ele disse: vocês vão pelo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, você crê de Jesus Cristo é o Senhor, aceito Ele como meu Senhor e Salvador, você toma posse, não é? Então é preciso crer para ser abençoado. Vamos continuar. Um sumo sacerdote tinha duas tarefas principais: representar Deus, não é, junto ao povo, ensinando a palavra de Deus, e representar o povo junto a Deus, ao fazer a expiação pelos seus pecados. Está lá em Levítico, capítulo 1, verso 4, e também o verso 16. O sumo sacerdote servia como chefe sobre todos os outros sacerdotes, de modo que ele era encarregado de apresentar os dons do povo a Deus e oferecer os seus sacrifícios pelos pecados. Todo pecado exigia uma penalidade e um sacrifício para que o adorador recebesse o perdão. Nenhuma pessoa podia oferecer um sacrifício sem auxílio de um sacerdote. Não era coisa que ele mesmo faz. Há pessoas que dizem assim: eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu sirvo a Deus aqui, eu faço a obra de Deus. Cuidado, irmão. Deus não erra. Por que ele deixou a igreja e deixou um pastor? Ele chamou Pedro e disse: apacenta o meu rebanho. É preciso sim de um homem de Deus que manuseie bem essa palavra, que está à procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ele maneja bem a palavra da verdade. Isso é uma necessidade do candidato, daquele que quer ser de fato um cooperador da igreja de Deus, como um pastor. Não é fácil, mas Deus chama, e ele mesmo diz: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A ideia do mediador é central na Bíblia. Os homens sujeitos a pecar e por natureza inclinados a pecar precisam de uma mediação para que estabeleçam um relacionamento com o Deus Santo. Por isso é que quando você vai à presença de Deus, você não pode esquecer, em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador, Ele está lá mediando. Não procure Maria, não procure santo, isso tudo é bobagem, isso é da mente vazia dos homens sem Deus, e sem entender a palavra de Deus. Mas só um doutor, não importa o que ele seja, só há um nome. Jesus foi contundente e objetivo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não vai a Deus porque você quer, ou porque você se santifica, porque você jejua. É em nome de Jesus. Esse nome tem que estar entre você e Deus para você ser aceito e recebido. Amém, querido? Vamos lá. O sumo sacerdote judeu era apenas um ser humano, estando ele mesmo rodeado de fraqueza, como as outras pessoas. Este versículo 2, do capítulo 5, retrata um sumo sacerdote que, totalmente ciente de suas próprias pecaminosidade e mortalidade, se identifica e lida ternamente com aquele que ele representa, embora sejam ignorantes e errados. O sumo sacerdote vai à presença de Deus em favor de pessoas ignorantes. A palavra ignorante, queridos, não é uma ofensa, é uma pessoa que ignora, que não sabe. É daí que vem a palavra em hebraico trevas. Os que estavam em trevas viu uma grande luz. Qual era a luz? O conhecimento de Deus. Porque o diabo está lá em 4 de 2 Coríntios, né? O que está escrito lá? Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Deus. Mas se você deixar, Jesus está assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com ele ceia comigo. Ele não despreza ninguém, ele não faz acepção de ninguém, mas ele estabelece uma exigência: é preciso crer nele como Deus. Por isso que a palavra é pregada, não é? E sem a palavra não há como gerar fé. Milagre não gera fé. O que gera fé é a palavra. Está lá em Romanos 10:17. A
fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, querido? Vamos lá. O conhecimento do sacerdote em relação às pessoas é intenso, pessoal e enfático. O que quer dizer a palavra enfático? Que tem ênfase. Vamos lá para o 3. O sumo sacerdote deveria entender como a sua tarefa era humilde dentre todas as pessoas e quão vital era o papel que ele desempenhava. O intermediário, aquele que leva a palavra, seja missionário, seja missionária, seja pastor, seja quem for, você tem que ir com muita humildade, porque a glória é do Senhor. Há pessoas que querem atrair seguidores para ele. Agora a internet está dando muito resultado financeiro, então eles começam a criar coisas chamativas, não importa o que fosse, eles têm interesse financeiro, mas nós estamos aqui apenas como um vaso de barro. Por isso que a palavra, temos essa glória em vaso de barro, para que a excelência seja do Senhor e não nossa, não é? Sem a sua mediação, sem a presença do sacerdote, né, o povo pereceria. Ele tinha, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelo pecado. Então o sacerdote entrava na presença de Deus oferecendo sacrifício por si, por ele mesmo e também por aqueles que ele representava. O sumo sacerdote, embora ocupasse uma posição honrosa de prestígio como mediador entre Deus e o povo, não estava absolvido da penalidade pelo seu próprio pecado. Aí eu peco, mas eu, como estou nessa posição, Deus não vai fazer nada. Pelo contrário, a quem mais ele dá é mais que ele vai cobrar. Muito cuidado, viu? Ele também não estava em uma categoria especial de seres humanos ou isento da lei. Ele teria que ser cumpridor da palavra de Deus. Por isso que quando você tem a palavra de Deus na sua mão e você coloca ela em prática, aquilo que Jesus diz lá no Sermão do Monte, quando ele estava encerrando o Sermão do Monte, no verso 7, no final dos últimos versículos, diz: aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vento, tempestade, rios correm e ele fica inabalável. Por que ele fica inabalável? Queridos, ele fica inabalável porque ele está firmado na palavra, porque sua vida é de acordo com a palavra. Então o sacerdote, ele é o primeiro que tem que ser o cumpridor. Uma das coisas que Jesus acusou os fariseus foi isso: faça o que eles mandam, mas não copie a sua maneira de viver, porque atam fardos pesados para os seus ouvintes, mas eles não tocam nem com o dedo. Que pena, né? Estão tudo no inferno hoje, padecendo, esperando o juízo final, porque brincaram com as coisas de Deus. Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, não é isso, querido? Precisamos estar muito atentos a isso. Então, o sacerdote e o sumo sacerdote tinha que estar muito... Da posição de sumo sacerdote tinha em si uma honra especial, e ninguém podia se tornar um sumo sacerdote só porque quisesse. O sumo sacerdote tinha que ser chamado por Deus, como Arão. Está lá em Êxodo 28, 1-3. Arão, irmão de Moisés, serviu como primeiro sumo sacerdote de Israel. O texto de Levítico 8 e 9 descreve a cerimônia de ordenação para Arão e seus filhos. A santidade deles vinha somente de Deus e não do seu papel sacerdotal. Tudo que você possui, tudo que você tem, você depende de Deus. Está lá no livro de João, quando Jesus coloca aquela parábola, né? Eu sou a videira e vocês as varas. E no versículo de: sem mim, nada podeis fazer. Como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento não tomaram para si mesmo a honra, mas foram honrados pela seleção de Deus, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Cristo também foi escolhido por Deus, como demonstrado pela citação do Salmo 2,7. Olha o que diz lá o salmista, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Oh glória! Cristo tornou-se sumo sacerdote e preencheu perfeitamente os requisitos desta função imprescindível. É como está lá no texto, 1 Timóteo 3. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Agora, porém, o bispo tem que ser, ver todos os requisitos que ele precisa preencher para ser consagrado. Assim era o sacerdote também.
Então vamos lá. Embora Cristo tenha preenchido os requisitos acima para tornar-se sumo sacerdote perfeito, ele não possuía um requisito significativo, vamos dizer assim, que seria o quê? Não é? Ele não nasceu na tribo de Levi, nem era da descendência de Arão, nem era da descendência de Arão. Jesus era da tribo de Judá. Quando nós lemos lá Gênesis 49:10, Mateus 2:6 e Apocalipse 5:5. Apenas levitas podiam ser sacerdotes e apenas os descendentes de Arão podiam ser sumos sacerdotes no sistema judaico. A carta aos Hebreus, porém, diz como o sacerdócio de Cristo era maior do que o sacerdócio de Arão, né? Citando o Salmo 110:4. Olhe bem, o que diz? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está, né? Essas palavras vindas do inspirado salmista Davi predisseram que o Messias viria de uma linhagem de sacerdotes que não se originava em Arão. Este tema é discutido extensivelmente no capítulo 7, que nós vamos estudar mais para frente. Os sacerdotes da linhagem de Arão não eram sacerdotes para sempre. Jesus, porém, é sacerdote eternamente. Além disso, os descendentes de Arão eram sacerdotes, mas não reis. Os reis de Israel não podiam ter a função de sacerdotes. E aqueles, olha só, aqueles que tentaram sofreram consequências terríveis, tal como Saul em 1 Samuel 13:8-14 e o rei Uzias em 1 Crônica 26:16-21. O caso de Saul, não é? Ele foi rejeitado por Deus até como rei. E o caso de Uzias ficou leproso até o fim do seu tempo, né? Então, muito cuidado. Cada um deve permanecer na função que Deus chamou. Porque na função que Deus chamou, Deus te ungiu, Deus vai te usar. Não fica de olho na função dos outros, não. Dê glória a Deus. Porque cada um foi chamado e colocado por Deus para tarefas específicas. E é muito bom você não ficar de olho no que o outro está fazendo, nem achar que o outro é maior ou melhor que você. O que é melhor é você ser dedicado, como está escrito lá sobre Minaca, aqueles que bem servirem. Então a sua preocupação é bem servir. E você bem servindo, você está abençoado por Deus. Amém? Os sumos sacerdotes tinham que ser humanos e dessa forma capazes de se compadecer daqueles que eles representavam. E tinham que ser chamados por Deus, não pode ser uma escolha pessoal. Cristo preencheu esses dois requisitos. A humanidade de Jesus permitia que ele se compadecesse de nós. Para mostrar isso, o escritor lembrou os leitores de como Jesus, nos dias da sua carne, agonizou enquanto se preparava para enfrentar a morte no jardim do Getsêmani. Chegou o seu suor se tornar em gotas de sangue. Veja a agonia que o nosso mestre enfrentou. Embora Jesus tenha clamado a Deus pedindo para ser livrado, ele estava preparado para sofrer humilhação, a separação de seu pai e a morte, a fim de fazer a vontade de Deus o Pai. Para isso eu vim, para isso ele veio, né, queridos? Daí, quando você estiver pagando um preço, glorifique a Deus. Não peça para tirar a tua prova, peça para você ter forças para vencê-la, que aí você vai mostrar, eu tenho um Deus que é comigo. Nunca Deus vai permitir que você seja tentado, perseguido, além do que você pode suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, versículo 13. Ele é justo, amém, querido? E na hora que você não aguentar, ele vai vir te socorrer. Está falando com você um homem que serve ao Senhor no ministério pastoral há 51 anos e a Deus há 60 anos. E já teve um momento que eu disse, Senhor, desce. Acabou minhas forças e eu vejo ele descer. E ele é isso com todos que estejam fazendo a vontade dele. Amém, querido? Louvado seja o Senhor. Ele ofereceu com grande clamor e lágrimas, oração e súplicas. Ele sabia que tinha sido enviado para morrer, mas em sua humanidade enfrentou grande
temor e tristeza sobre o que sabia que iria acontecer. Em sua humanidade, ele não queria morrer, mas sujeitou-se à vontade de Deus Pai, e este ouviu as suas orações. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Queridos, tem momento que você tem que parar e dizer, seja feita a tua vontade, Pai, porque você nem sempre vai ter a tua oração respondida daquilo que você acha que precisa, amém? Mas as suas orações foram respondidas, pois ele foi salvo do poder da morte. Ele venceu a morte através da sua ressurreição. E essa promessa nós temos, amém, queridos? Nos reinos de qualquer regime antigo, nenhum príncipe da coroa é especialmente criado e preparado para o reinado. Mas Jesus, embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A lição desconcertante desse versículo é que Deus mesmo, nascido de ascendência humana, realmente aprendeu algo em meio ao sofrimento que passou. Como nós somos também provados para sermos aprovados, não é? Mas olha, vale a pena. Bem-aventurado o que sofre a perseguição, a luta e a tentação com perseverança, porque no dia que for aprovado, receberá a coroa da vida, amém? Ah, irmãos, a vitória é melhor, não é? Eu vou lembrar de Paulo, lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 7, combati o bom combate, aleluia, completei a carreira, guardei a fé. Queridos, vamos lutar para não morrermos no meio da estrada. Quantos e quantos grandes líderes que caíram, que sucumbiram e desapareceram, mas aqueles que perseveraram com Deus, eles foram abençoados. O Deus onisciente precisava aprender. Jesus aprendeu sobre a condição humana. Este conhecimento trouxe mais compaixão do que inteligência, mais identificação pessoal do que informação mensurável. Deus não precisava, mas ele estava aqui. Ele sofreu, ele pagou o preço. Sua humanidade não era questionada porque ele foi humano em tudo. Sofreu porque ele teria que morrer. E agora, como ele sofreu em lembrar que ele teria que passar pela experiência do salário do pecado, sem nunca ter pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele sofreu por minha e por sua e por nossa causa, queridos. Sendo ele consumado, vamos ao verso 9 já. Esta frase não sugere que Jesus não fosse antes consumadamente perfeito. Significa que cumpriu com total sucesso o plano de Deus para ele. Suportou sofrimento e tentação como ser humano para que pudesse agir verdadeiramente como nosso sumo sacerdote, compreendendo nossas fraquezas e intercedendo por nós diante de Deus. Causa aqui significa fonte. Ele está pronto a nos socorrer. Amém, querido? Não esqueça. A obediência de Jesus ao Pai conduziu ao Calvário a própria morte na cruz. O conduziu, não é? O sacrifício do único ser humano sem pecado em nosso lugar tornou a causa e a fonte da nossa salvação. Ele entrou lá, ele pagou o preço. Por quê? Porque ele precisava me salvar, ele precisava te salvar. Ele sofreu dores que você sente quando você está sendo, outro dia, injetaram uma agulha na minha mão sem anestesia, sem nada, e aquilo me doía. Eu falei, meu Deus, o que Jesus sofreu quando foi pregado as mãos e os pés e furado ali naquela cruz. Aí você vai ver um pouquinho, um insignificante dor daquela dor terrível que ele sofreu. Chamado aqui significa designado ao introduzir o título formal de Cristo, sumo sacerdote. Para ele alcançar, ele pagou o preço, por isso que ele é o nosso sumo sacerdote eternamente. Está lá, sentado agora à direita de Deus. Está num corpo igual ao meu e igual ao teu, querido. Olha só, é o único num corpo igual ao nosso lá no céu. Todos olham para ele e com certeza ali está o Todo-Poderoso, glória a Deus. Tem na mão dele a chave da morte, a chave do inferno. Ele tem o poder de te socorrer, de me socorrer enquanto eu estou aqui embaixo.
fazendo o trabalho dele, você está fazendo o trabalho do Senhor, creia nele, o que ele deixou a palavra dele nas nossas mãos. Às vezes eu fico olhando as pessoas interpretando a Bíblia e de fato estão dizendo que não crê na Bíblia, porque quando você começa muito a interpretar, você não crê. Se você crê, diz: Senhor, eis-me aqui o teu servo, cumpre-se em mim a tua palavra. Eu estou dizendo isso porque eu tenho visto o Deus da Bíblia, o Deus dos apóstolos, o Deus dos profetas, mas isso não é privilégio meu, é privilégio de todos que creem. Estávamos agora na nossa Assembleia Geral, que foi uma glória tremenda, ouvindo jovens falar que fazem missões, não é? Dizendo como viu Deus curar as pessoas, um camarada todo enrugado, de repente eles trabalhando, viu aquela mão toda presa ser liberta. Eu falei: sabe por que vocês viram? Porque estes sinais seguirão os que creem. Não vai seguir você que fica dentro de quatro paredes discutindo, não. Saia para fazer a obra e você vai ver Deus na tua vida. Quem está falando isso com você é alguém que tem visto Deus na minha vida. E se você quiser ver Deus, saia, cumpra o mandato dele. Eu agora vou fazer já a nossa conclusão, que meu tempo está indo embora. Vamos lá. Assim ninguém poderia tomar essa honra para si, mas teria de ser chamado por Deus para isso, como aconteceu com Arão. O chamado inicial de Arão, está lá em Êxodo 28:1, foi confirmado pelo florescimento do seu bordão, da sua vara, está lá, né? A vara de Arão floresceu e deu amêndoas. Se Deus te chamou, você vai ter fruto no seu ministério. Se você não tem fruto nenhum, meu querido, procura ver Deus: Senhor, o que tu quer da minha vida? Você não está na posição que Deus quer. Veja Hebreus 9:4, né? A vara está lá dentro da Arca da Aliança, em resposta ao desafio, não é, de Corá, Datã e Abirão, 3 contundentes que moram no inferno hoje. Imagino, né? Estavam diante da oportunidade de serem moradores do céu. O privilégio sacerdotal de poder olha só, o privilégio sacerdotal de poder se aproximar de Deus era somente mediante o convite, mediado pelo descendente genealógico dos sacerdotes levitas no Antigo Testamento, mas basicamente estabelecido pelo juramento divino de Jesus, o Filho. Está lá em 7:11-28. Da mesma forma, Cristo não tornou por si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, estou repetindo: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma citação do Salmo 110, versículo 4. Essa figura misteriosa é mencionada somente 2 vezes no Antigo Testamento, né? Melquisedeque, Gênesis 14:18 e o Salmo 110, 4. A associação, obviamente que em Hebreus também, né? A associação da frase sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, com as palavras meu filho, mostra que Melquisedeque foi tanto rei quanto sacerdote, né? Me lembro quando eu tive um professor de hermenêutica, Gisiel Gomes, na primeira vez que ele entrou na nossa sala para dar aula, eu já sei que vocês vão me perguntar sobre Melquisedeque, então a resposta é: não tem genealogia, não tem fim, então não procure que vocês não vão encontrar a resposta. Foi a primeira aula que esse homem de Deus, Gisiel Gomes, né, um homem que até hoje nós estimamos e é estimado por todos os evangélicos pela capacidade. Durante seus dias de vida, aqui falando sobre Melquisedeque, aqui na terra, agora é Jesus, né? Jesus ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas. A angústia de Jesus pela expectativa da cruz está aí, né? Ele foi bem sucedido em seu clamor em alta voz e com lágrimas por causa de sua reverente submissão. Os salmistas louvavam a Deus pelo fato de ele ouvir seus gritos de angústia. O apelo de Jesus para que fosse livrado da morte foi respondido não pelo seu livramento da provação da cruz, mas pela ressurreição. Ele foi respondido. Como respondeu? Jesus o chamou, trouxe de volta. Glória a Deus. A forma como Deus nos responde é curiosa, nem sempre correspondente ao nosso pedido na sua forma, mas no seu resultado. Como Paulo, né? Orei para que o Senhor me tirasse 3 vezes o espinho da carne, mas o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, faça o pedido a Deus.
e deixe ele responder. O que ele vai responder é o melhor para você e dentro do propósito dele. Embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência. Embora inteiramente livre do pecado, a luta de Jesus contra a tentação era real. Alguém diz, será que ele foi tentado por séculos? A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Glória a Deus, irmãos. Tendo vindo ao mundo para fazer a vontade do Pai, Jesus Cristo superou cada dificuldade progressivamente, mais difícil que desafiava a sua integridade. Essas provações culminaram na sua humilhante e dolorosa morte de cruz. Está lá em Filipenses 2,8. Essa vida de aprender obediência compensou a desobediência de Adão. Está lá em Romanos 5,19, contrastando com Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem veio também a nossa salvação. E capacitou Cristo a servir como nosso eterno sumo sacerdote. Por isso, pode ser aperfeiçoado. Isso não significa que Jesus finalmente se tornou sem pecado, mas que ele concluiu o curso de sofrimento que ele foi apresentado, incluindo a sua morte sacrificial. Completamente habilitado para servir como o único sumo sacerdote efetivo e salvação eterna. Jesus vive para sempre. Oh, glória, está vivo hoje, viu, querido? Sempre para interceder como nosso sumo sacerdote. Está lá no capítulo 7, 24 e 25. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, queridos? Eu vou parar aqui. Do verso 11 ao 14, eu tenho muito material nesses versículos. Eu vou fazer isso no próximo domingo. Amém? E agora eu já vou estar chamando o nosso louvor. Amém, queridos? Vamos chamar o nosso louvor de encerramento da aula e em seguida volto para fazer as conclusões. Vamos lá. Enquanto Salvador, teu livro é o 137 do Cantor Cristão. Amém? Prepara aí o seu cantor e vamos louvar juntos. 137 do Cantor Cristão. Amém? Vamos adorar? Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira da mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me do pão, és tu, bem, pois assim satisfazes, Senhor, a mim. Amém, queridos? Assim nós já estamos encerrando a nossa aula. Agora eu queria saber, quem fez aniversário essa semana? Você fez aniversário essa semana? Meus parabéns. Deus te abençoe e multiplique muitos anos de vida na presença do Pai. Amém? E vamos ler agora o versículo do aniversariante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Parabéns a todos. Você que nos ouviu, você que está nos ouvindo depois através dos grupos, um grande domingo. E não esqueça, você de São Miguel Paulista, nós temos a nossa classe de catecúmenos, que é a classe dos novos crentes que estão se preparando para o batismo. O pastor Reinaldo estará lá no horário, 16 horas, não atrase, para aproveitar bem o tempo, amém? E a nossa escola normal, para aqueles que vão estar conosco nas outras classes, mocidade, criança e também adultos, amém? 16 horas na sede. E as nossas igrejas, nós estaremos com o nosso culto para oferta para o sítio. Não esqueça, estamos agora para preparar a estrada para os ônibus e caminhões que o material entrar, e logo mais nós estaremos levantando a nossa oferta. E temos um desafio, hein? Essa estrada, que são 400 metros, vai nos custar R$40 mil.
Nós já temos um valor, mas você precisa de contribuir. Na Assembleia Geral foi colocado lá uma conta, né? E você assiste essa escola até o final, você vai ver que vai entrar aí a chamada para o sítio. Nós estamos, porque já contratamos a empreiteira. Você dizer, mas sem o dinheiro, meu irmão, o nosso Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Agora, se você abrir o coração, ele vai te abençoar. Se você não abrir, ele vai abençoar os que abrirem, porque a promessa é trazer, não é? Dízimos e ofertas alçadas e depois fazer prova de mim, né? As bênçãos de Deus são condicionais à obediência e à fé. Se você não crê, vai ficar assistindo, não é, as obras que Deus tem realizado, porque essa estrada já vai começar a ser feita, amém? Ore por nós e nos abençoe também, amém? Vamos orar para encerrar. 18 horas o nosso culto de ofício divino, 16 horas a nossa escola, e as nossas igrejas todas de São Miguel Paulista estarão levantando a sua oferta para o nosso sítio. Amém? Deus abençoe a todos. E agora eu digo, assistam nossos cultos. Logo mais às 18 horas estaremos com o culto público e você pode estar conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa escola, por todos que comigo assistiram. Pai, abençoa grandemente, prepara-nos para a escola bíblica, prepara-nos para a oferta de missões, prepara-nos para essa obra do sítio. Abençoa os nossos presidentes, pastor Ademir Chá, presidente nacional, pastor Paulo Francinetti, nosso presidente sucursal São Paulo Sul, e todo o teu povo, segura nossas vidas com as tuas mãos e nos ajude, Pai, a sermos, ó Deus, pregadores do evangelho desse sacerdote eterno que é Jesus, que intercede por nós. Eu oro assim e já agradeço, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, né, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então, né, inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, né, juntamente aí com a Giorb Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, né? E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali da estrada, né? De entrada por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então, né, lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, né, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade, né, do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, né, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali
a conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela Igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da Igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Francinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí 40 mil reais, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Jesus bendito. Tudo entrega, tudo entrega. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixa.